querendo trocar de carreira após os 30 anos? Então esse vídeo aqui, ele é para você. Nesse vídeo eu vou te falar quais cuidados você deve ter, quais primeiros passos você deve dar e como é que se faz essa mudança. Eu mesmo já mudei de carreira algumas vezes, mas mais do que isso, eu tenho vários alunos que mudaram de carreira após os 30 anos e eu vou trazer para você algumas coisas que eles fizeram e que fez com que essa mudança de carreira desse certo. Mas quem sou para estar falando isso com você? Aqui no canal sou Luciano La Roça, falo sobre anúncios de Facebook e Instagram. Na real, eu falo como você ter a profissão de gestor de tráfego. Então, se você está procurando, inclusive, mudar de carreira, é um canal interessante para você acompanhar. E por que eu escolhi esse título aqui no canal de mudar de carreira após os 30 anos? Porque é muito diferente você mudar de carreira com 18, 19 anos ou mudar após os 30. Muito provavelmente você já não mora na casa dos seus pais, muito provavelmente você já fez a sua faculdade, então você já investiu tempo na sua profissão e você pensa 50 vezes antes de mudar de carreira. Provavelmente você tem filhos, provavelmente você tem uma casa para pagar. Enfim, a gente vê muitos conselhos aí na internet de galera que, ok, muito importante falar em sua mudança de carreira, mas vamos combinar. Muito provavelmente eles não vivem a sua realidade. Eu, como saí de casa aos 18 anos, como mudei várias vezes de carreira, como já trabalhei com muitas pessoas que fizeram mudança de carreira, eu acho que eu tenho alguns conselhos que são importantes para te dar aqui. Eu preparei, na realidade, 5 conselhos para você que está pensando em mudar de carreira após os 30. Então vamos aqui para o primeiro conselho. Vá aos poucos. Nós vemos muito na internet essa questão de queime as pontes, entre de cabeça, não tenha plano B. Mas vamos combinar? A sua cabeça está o tempo todo pensando a seguinte frase: e se essa minha mudança der errado? O tempo todo você está pensando nisso, eu sei como é porque eu mesmo já mudei de carreira várias vezes. Então, neste momento, você precisa sim ir aos poucos. Antes de fazer a minha transição para o digital, eu já estava há 2 anos trabalhando no meu blog. Então, eu fiquei 2 anos ocupando o meu tempo livre com o meu outro projeto para no futuro eu mudar de carreira. Então, durante 2 anos, eu trabalhei praticamente todos os dias no meu outro projeto. E eu sei como é o medo de se mudar de carreira. Eu sei como é o medo de, muitas vezes, em muitos casos, você é a sua única fonte de renda. Porque existem pessoas que, se mudarem de carreira e não der certo, tem pais que vão auxiliar, tem uma herança que vai auxiliar. Bom, no meu caso, era eu e eu. Então, se eu tentasse mudar de carreira, ninguém iria pagar as contas por mim. Então, se você está nessa situação, eu sei exatamente como é que você se encontra. Então, por isso é a minha recomendação: vá aos poucos. Vá começando essa sua mudança de carreira nos seus tempos livres. Vá aos poucos procurando por outras opções. Mas, além de ir aos poucos, um outro conselho importante: não pare. Porque tem pessoas que vão tão aos poucos que nunca mudam de carreira. Então, muito cuidado, você não precisa ser essa pessoa louca que vai mudar de um momento para o outro, mas você também não precisa ser aquela pessoa que está há anos analisando como se muda uma carreira e no final das contas não tomou decisão nenhuma. Então, o conselho que eu tenho para te dar é: vá aos poucos, mas coloque uma data. Coloque a data de quando você quer fazer essa mudança de carreira. Coloque para você: olha, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a X tempo, eu quero mudar de carreira. E com isso você vai indo aos poucos, vai estudando, vai juntando o seu dinheiro, você não precisa mudar tudo de uma vez. Tá? Então esse é o primeiro conselho que eu tenho para te dar. Segundo conselho que eu tenho para te dar: você vai precisar usar o seu tempo livre nessa sua transição. Esse é o preço a se pagar para você fazer a sua transição aos poucos. No meu caso, numa das transições que eu fiz de carreira, eu tive a vantagem de ter ficado desempregado. Isso me deu o tempo para eu estudar. Mas em outros momentos que eu quis fazer essa transição, eu tinha o meu trabalho atual. Então, eu precisei de fazer essa transição aos poucos usando o meu tempo livre. Então, esse segundo conselho que eu tenho para você é: use o seu tempo livre para fazer a sua transição. O seu final do dia, o seu final de semana. Provavelmente você vai ter que abdicar durante esse período das suas séries favoritas, dos jogos de futebol que você queria ver, daquele tempo com os amigos. Então, às vezes a gente fica naquela de que existem tantas oportunidades na internet, como é que todo mundo não mudou de carreira? Porque muita gente não está disposta a pagar o preço. O preço de, durante vários meses, ou talvez mais do que 1 ano, você abdicar dessas outras coisas no seu tempo livre. Então, sim, abdique das coisas no seu tempo livre se você procura mudança de carreira. Não existe outro caminho. Durante essa minha mudança de carreira, ao final do dia, eu escrevi o texto para o meu blog.
todos os dias. Durante um ano eu fiz isso, nessa transição. Eu sei que custa, eu sei que é trabalhoso, mas é o preço a se pagar para que você consiga fazer essa transição. Terceiro conselho que eu tenho para você. E antes de dar esse terceiro conselho, só quero alertar que a profissão de gestor de tráfego é uma ótima profissão para você fazer essa transição. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um mini curso, onde eu te mostro como é que você cria o seu primeiro anúncio no Facebook e no Instagram, para que você possa começar a dar os primeiros passos como gestor de tráfego. Aqui na descrição está o link. Se você está equacionando trocar de profissão, a profissão de gestor de tráfego pode ser uma ótima para você, tá? Vamos para o terceiro conselho nessa transição. Se prepare para que os outros achem que você enlouqueceu. Sim, não espere apoio dos outros na sua transição de carreira. Algumas pessoas vão te apoiar, sim, mas serão muito mais aquelas que vão te achar louco do que aquelas que vão te apoiar. Por quê? Porque a maioria das pessoas está treinada para só mudar se algo de realmente muito grave acontecer. E se está tudo bem com você, e se mesmo assim você está pensando em mudar de profissão, as pessoas não vão achar isso normal. Então o meu conselho para você é não dê ouvidos a essas pessoas. Fale com elas, escute os seus conselhos, mas não dê tanta relevância assim. Porque a maioria das pessoas vão achar que você enlouqueceu. A maioria delas não vai te apoiar. Então saiba disso, não ache estranho, não ache que é só com você que está acontecendo essa situação de que, pô, falei com um amigo, falei com outro, eles dizem que esse mercado está saturado, ou que já conhece algum esquema que aconteceu na internet. A maioria dos amigos sempre vai ter uma ótima história para te convencer a não fazer essa mudança de profissão. Então, escute eles sim, mas saiba que a maioria deles não vai te apoiar. E a maioria deles não vai te apoiar porque eles não entendem a sua situação. Para eles, muitas vezes, estar num emprego que não gosta e se manter faz parte do jogo. Para eles, muitas vezes, estar num emprego que não motiva, mas que garante que pague as contas, isso é o normal. Mas para você não é. Para você talvez não seja normal você estar num emprego em que você não tem prazer e você precise continuar nele. Talvez para você não seja normal ter que todos os dias perder uma hora no trânsito, na ida, uma hora na volta. Talvez para você isso não seja normal. Então reparem, como são pessoas completamente diferentes. Para eles, estar mal talvez seja normal, para você não é. E por isso que você busca essa solução. Então não espere muito apoio das outras partes. As outras partes vão achar que você enlouqueceu. Quarto conselho que eu tenho para você. Muito cuidado com as vozes da sua cabeça. A sua cabeça, e não acontece só com você, acontece com todo mundo. Todo mundo quer mudar de carreira, principalmente após os 30. A sua cabeça vai dizer para você, será que eu estou tomando a decisão certa? E vai vir várias vezes essa pergunta na sua cabeça. Eu sei, porque isso acontecia comigo. Já aconteceu com várias pessoas com as quais eu falei. E o conselho que eu tenho para te dar é o seguinte. Volte a se lembrar o porquê que você está querendo essa mudança. Porque com o passar do tempo, nós tendemos a esquecer o sentimento que nos fez querer mudar. E perante as primeiras dificuldades, nós ficamos pensando, será que eu tomei a decisão certa? E se isso aqui não der certo? O que é que os outros vão achar de mim? Às vezes o que é que os meus pais vão achar de mim? O meu irmão, a minha namorada, a minha esposa, o meu marido? O que é que ele vai achar de mim? Então, muito cuidado com essas vozes. Então, o meu conselho para você, quando essa voz começar a surgir, pense o porquê que você quis mudar. Lembre daquelas sensações menos boas que você tinha, e isso sim, sua verdadeira razão para você mudar. Ou às vezes o seu filho é a razão para você mudar, porque você quer passar tempo com ele. Enfim, cada um terá as suas. Mas quando essa voz começar a surgir, a voz do será que eu tomei a decisão certa? Lembre dos motivos que fizeram você mudar. E o quinto conselho que eu tenho para te dar é faça uma reserva de emergência de 6 a 12 meses. O que você vai fazer? Você vai fazer um cálculo de quanto você precisa para viver todos os meses. E antes de você fazer essa transição, você vai juntar o suficiente dessa reserva vezes 6 ou vezes 12. Até inclusive é aconselhável vezes 12. Eu fiz essa reserva antes de uma mudança de carreira que eu quis fazer. E isso foi bastante útil, porque nos primeiros momentos pode ser que você tenha alguma dificuldade nessa sua transição de carreira. Pode ser que se você decidiu, sei lá, trabalhar como social media, você só consiga poucos clientes nos primeiros meses. Talvez, se você decidiu ser gestor de tráfego, talvez os primeiros 2 meses você passe estudando e não tenha clientes. E muita gente que se atira de cabeça não tem a reserva financeira. E o fato de não ter essa reserva financeira faz com que, se ao fim dos primeiros 2, 3 meses não der certo, eles precisam voltar ao seu trabalho tradicional, porque eles não tinham uma reserva financeira.
Então a reserva financeira, ela te protege para que caso o seu início não vá bem, você consiga se manter nessa mudança de profissão e não seja obrigado a voltar ao seu trabalho tradicional. Então, você tem mais de 30 anos, provavelmente você já tem um emprego neste momento e você está pensando nessa transição, vai juntando um dinheiro de lado todos os meses, até você ter uma reserva de pelo menos 6 a 12 meses daquilo que você precisa para viver. Tá? Então, só recapitulando esses 5 conselhos, vá aos poucos. Segundo, use o seu tempo livre nessa transição, não existe mágica aqui, vai ser necessário utilizar ele. Se prepare, que os outros vão achar que você enlouqueceu, mas saiba que os motivos dos outros na avaliação deles são completamente diferentes dos seus. Quarto motivo, se prepare que a sua cabeça vai duvidar o tempo todo da sua decisão, mas se lembre o tempo todo do que fez você fazer essa transição. E quinto, ter uma reserva financeira de emergência entre 6 a 12 meses daquilo que você precisa para viver. E se você está equacionando trabalhar com a profissão de gestor de tráfego, aqui também na descrição do link tem um link para a nossa lista de espera. Quando nós abrirmos novas vagas da mentoria de gestor de tráfego, a minha equipe vai entrar em contato com você e te avisar. Então, se gestão de tráfego é uma das profissões que você está pensando fazer essa transição de carreira após os 30, clica aqui na descrição e se inscreva. No mais, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Eu sou Luciano La Roça e todos os dias trago vídeo para você sobre gestão de tráfego. Um abraço.